cristãos, nós não somos chamados para ser rebeldes, né? Por natureza. Nós respeitamos o governo, a autoridade, mas existe um ponto em que nós devemos dizer até aqui. Então, se a ordem dos homens exige desobediência a Deus, a nossa fidelidade ao Senhor permanece em primeiro lugar. Então, foi isso aqui que eles fizeram. E é aqui que eu quero falar no coração da igreja, né? Talvez estejam dizendo, assina isso para você, ou minta, ou faça isso, ou fralda só um pouquinho, ou dorme junto, depois vocês casam. Não precisa ser tão radical, todo mundo faz. Então, toda estátua, toda geração tem a sua estátua, né? Toda geração precisa decidir quem que vai receber a minha adoração. Porque ninguém vive sem adorar. Ou você serve a Deus, ou servirá outra coisa. Não tem como, Mas eles não sentiram medo, a gente pensa, como nós também sentimos. Mas veja aqui, coragem não é ausência de medo. Vou tentar achar pelo versículo aqui, versículo 17. Está escrito, se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar. Então, veja a força que eles estão tendo. Não é por eles, é pelo Deus que eles servem. Então eles não dizem, o Deus de nosso pai, o Deus da nossa tradição, ou o Deus da nossa religião. Mas é o Deus que eles servem. Então eles têm um relacionamento. Existe um relacionamento aqui. Existe uma intimidade, uma convicção. Eles não estão falando de um Deus teórico, que eles só ouviram na igreja. Eles estão falando de um Deus que eles conhecem, que eles choram, que eles oram continuamente. E o Deus que sustentou a fé deles em Jerusalém, na sua casa, agora está sustentando eles fora. Eles perderam o templo, perderam a casa, o idioma, a família. E talvez alguém precise ouvir também isso hoje. Você pode perder muita coisa, pode perder por Jesus, mas você permanecendo com Cristo, você ainda não perdeu aquilo que é essencial. Então, perdi dinheiro, amigo, relacionamento, perdi todas essas coisas. Mas o verdadeiro tesouro sempre foi Deus. Eles disseram, o Deus a quem servimos pode nos livrar. E é muito lindo, porque eles não minimizam a fornalha. Eles não fingem que estão corajosos também. Eles não dizem, nem vai acontecer, né, a fornalha. Não, eles sabem que é uma ameaça real. Ameaça que pode ser que a fumaça está ali, né, está alta, existindo. E eles pensam, a morte pode ser iminente agora. Mas existe algo muito maior que o fogo, que é o poder de Deus, o poder do Altíssimo. Então, a fé cristã não é a gente negar que isso está acontecendo, negar que os nossos irmãos estão sofrendo, não é negar, fingir que não está doendo, está tudo bem, mas não está. Sim, a fornalha existe, o seu diagnóstico pode existir também, a ansiedade existe, a perseguição, mas Deus também existe no meio de tudo isso, e Ele continua sendo soberano. Nós olhamos tanto para o fogo que esquecemos do Senhor do fogo. Ele também acendeu. Nós olhamos Nabucodonosor e esquecemos quem governa Nabucodonosor. Nós olhamos tanto para o problema que esquecemos e perdemos de vista o Deus do problema. Então esses jovens, eles conheciam mais o poder do Senhor do que o poder do rei. Não podiam controlar o fogo, né? O rei podia ameaçar, sim, a vida deles, mas não tocar a eternidade deles. E isso muda tudo, porque quando Deus ocupa o lugar que é correto diante dos nossos olhos, as ameaças não vão nos alcançar, não vai diminuir. A pergunta não é qual é o tamanho da fornalha, porque eles perceberam algo muito mais maravilhoso. O Deus a quem servimos pode nos livrar. Então, eles não têm poder, não têm dúvida do poder de Deus. Zero. Eles sabem que Deus pode. Mas também tem uma outra declaração, que é talvez uma das mais maduras. Diz versículo 18. Mas se Ele não nos livrar. Então, a gente para aqui, respira, porque isso confronta muito a espiritualidade que é superficial dos nossos dias.
Se tivermos fé suficiente, alguém diz, Deus vai fazer. Se declararmos vitória, a fornalha some. Se orarmos muito, não sofreremos. Mas eles não dizem isso. Eles não dizem, vamos orar porque Deus vai fazer. Não, nós temos que orar. Mas eles também dizem, Deus pode, mas se Ele quiser. Mas talvez Ele não faça. Então, que fé que é essa? É uma fé que descansa que Deus é soberano. É uma fé adulta, sem barganha. É uma fé madura que não ora apenas para o Deus de milagre. O Deus amado, agora por quem Ele é. Crer no poder de Deus não é achar que a gente está controlando a Deus. Eu creio, então Deus vai fazer. É quase como controlar a Deus. Ele continua sendo Deus mesmo se Ele não fizer. Então, por isso que muitos entram em uma crise espiritual, porque eles não têm a resposta de Deus como imaginam. Eu orei, eu jejuei, eu criei, eu pedi, e talvez os irmãos da igreja perseguida pensem isso também. Mas a ausência do milagre não significa a ausência do Senhor. Porque às vezes Deus livra da fornalha, às vezes Deus nos sustenta dentro da fornalha, às vezes Deus abre a porta ou nos fortalece no meio do vale, da depressão, às vezes muda a gente também dentro dessa fornalha. Mas em ambos os casos, Ele continua sendo bom. E isso é uma fé muito difícil. É você olhar e falar, Deus continua sendo bom, mesmo que Ele não trouxe a cura, mesmo que Ele não me tirou da fornalha, mesmo que levou meus pais, o meu trabalho, minha mãe, meus irmãos, meu marido, e você continua se apegado a Deus. E veja, aqui, pode ter sido você, eu jejuei, eu orei, eu pedi provisão, resposta, e Deus ficou em silêncio. Mas silêncio de Deus não é abandono de Deus. Veja, o não de Deus não é que Ele não te ama. O não de Deus Ele não perdeu o controle da sua história. Na verdade, Ele está sobre a sua história. E pensem nos nossos irmãos perseguidos, né? Muitos de nossos irmãos ao redor do mundo oraram, choraram, continuam sofrendo, enterrando familiares, continuam dizendo o Deus a quem servimos. Então isso é um espelho para nós. Eles estão aqui, a gente assiste eles por vídeo, né? E eles dizem, ainda cremos no Deus a quem servimos, mesmo perdendo todas essas coisas. Mais que conforto, mais que status, mais que a vida. O Evangelho nunca prometeu que não vai ter sofrimento. Vocês, não terão fornalhas. Não, vocês terão fornalhas. Então, o que é mais bonito aqui, eles sabiam que não era o final da história da vida deles. Eles talvez não sabiam, na verdade, que eles não sairiam, que eles sairiam vivos. Eles não sabiam que iria ter um milagre. A gente sabe. Mas aqui eles tiveram que ter fé e obedecer antes dele. Caminhar, mesmo não vendo as coisas resolvidas. É dizer, Senhor, eu não entendo. Eu continuo confiando. Eu tenho medo, mas eu continuo crendo no Senhor. Está aqui, versículo 18. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses. Então, aqui nós não estamos apenas falando de fé, mas também de fidelidade. Aqui, também. Mas se Ele não nos livrar, não adoraremos nem os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que nos mandastes levantar. Então, que declaração é essa? Se Deus não nos livrar, vamos reconsiderar. Talvez, se Deus não nos livrar, a gente negocia. Se o sofrimento ficar um pouquinho maior, talvez é melhor ceder um pouco mais cedo. Não, a decisão dele já estava tomada. Obedecer mesmo quando custa caro. Então é fácil dizer, Deus é bom, quando a nossa oração é respondida. É tudo fácil quando está dando certo. Né? Quando o diagnóstico vem limpo, o casamento está feliz, quando há dinheiro, quando o ministério está crescendo. Mas e quando a porta não abre? E quando Jesus está aqui, a fé é provada. Porque quando tudo vai bem, a fé, ela permanece. Mas uma fé madura é justamente quando nós temos que confiar em Deus. Tem uma diferença. Eles não estão amando o presente. Eu vou amar o presente que Deus me dá. Não, eles estão amando aquele que dá o presente, o doador. Eles estão servindo a Deus simplesmente porque Ele é
digno. Não é, Senhor, se isso dá certo, Senhor, se o Senhor me curar, se transformar o meu problema. Eles não estão manipulando Deus, eles estão dizendo, mas se não, se a cura não vier, se o problema ou o emprego, é um chamado